Olá, me chamo Larissa Maia, sou consultora técnica na Selene Hospitalar, na linha Roche. Hoje vou ministrar o treinamento sobre o monitor AcuCheck Active. Ao final do treinamento, vou colocar à disposição o meu e-mail e o contato do WhatsApp. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Olá, vamos dar início ao nosso treinamento sobre o glicosímetro da Roche, da linha AcuCheck Active. Bom, vocês recebem um monitor de glicemia com o frasco de tiras com 50 tiras e o kit de solução controle, que vem em duas soluções. Uma para testar a qualidade do equipamento e da tira na situação de hiperglicemia e outro na situação de hipoglicemia. Então, eu sou consultora técnica da Roche dentro da Selene. A Selene Hospitalar é uma distribuidora que ela atua há mais de 40 anos no mercado e a gente trabalha com diferentes marcas, dentre elas a Roche. Já a Roche, ela é uma marca, um fabricante que ela foi criada na Suíça há mais de 125 anos, então ela investe fortemente em pesquisa e ela se destaca pela qualidade dos seus produtos. A linha da diabetes dentro da Roche é a linha AcuCheck. Essa linha ela foi criada tem mais de 35 anos e o foco dela é proporcionar uma qualidade de vida para as pessoas com diabetes que têm diversos desafios na sua doença. E o portfólio AcuCheck é o portfólio mais completo do mercado de diabetes. Então, a linha AcuCheck Active está presente em mais de 100 países e é o monitor mais vendido do Brasil. Estima-se que existem mais de 30 milhões de usuários no mundo. Falando agora do monitor, que vocês já têm familiaridade e já utilizam provavelmente diariamente. Então, é um monitor com um visor amplo e de fácil visualização. Isso ajuda bastante, principalmente no âmbito hospitalar, onde o profissional de saúde ele precisa fazer diversas monitorizações ao longo do dia. A tecnologia utilizada é o de biosensor fotométrico, então utiliza-se a leitura por meio da fotometria e o manuseio dele é bem intuitivo, então tem apenas 2 botões. Inclusive ele liga e desliga sozinho, apenas com a inserção da tira no monitor e depois de fazer a leitura, passa um tempo ele desliga sozinho. Então, ele é um monitor autocodificado. O que isso significa? Não tem mais necessidade de ter um chip de codificação. Então, antigamente, nas versões mais antigas, era necessário ter um chip e isso levava um tempo, né, de comparar um código com o frasco da tira. Hoje em dia não precisa mais, é como se fosse um chip universal e não há necessidade mais de ter um chip de codificação. Qual é o princípio do teste? O princípio é o método de detecção por fotometria. Então, a amostra ela é aplicada na área verde da fita, que é a área de aplicação, e a glicose ela vai reagir quimicamente com uma enzima presente na fita, que é a enzima desidrogenase quinona. Isso vai gerar uma reação alterando a cor na parte inferior da fita. E assim vai ter uma leitura fotométrica, né? Por meio da luz que sai do aparelho, você já deve ter visto que tem uma luzinha vermelha que ela é inserida, né? Ela sai do monitor e vai direto na região verde, quando a gente coloca. Tá sinalizado no slide. Em relação à faixa de medição, esse monitor ele tem uma ampla faixa de medição. Vai de 10 a 600 miligramas por decilitro. Então, na prática, isso é uma faixa muito ampla. Já considerando a hipoglicemia abaixo de 70, ele consegue detectar e ser bem preciso, dar essa informação para você até 10 miligramas por decilitro. A faixa de medição dele é essa, mas ele também avisa se o paciente está com um valor menor que 10 ou maior que 600, que no caso vai aparecer o LO, se for abaixo de 10, ou o HI, se estiver acima de 600. Em relação às tiras de glicemia, sempre uma observação importante é manter o frasco fechado após a retirada de cada fita. Às vezes acontece do profissional de saúde ele entrar em um leito onde tem 3, 4 pacientes e deixar ali na bandejinha, né, o frasco aberto. Isso pode causar diversos danos, tanto porque pode entrar alguma sujidade,
inclusive sangue, já que é um ambiente hospitalar, ou álcool, poeira, enfim. Ou então também pode acabar caindo todas no chão, caindo na própria bandejinha, o que vai acontecer de estar contaminando todas as tiras. Então, um frasco desse tem 50 tiras de glicemia. Então, se a gente deixar aberto, corre esse risco e acaba sendo mais um gasto, né? Outra questão é a conservação das tiras. Sempre conservá-las em frasco original, nunca dividir em 2 frascos, um frasco mais antigo, pegar uma quantidade de fita e colocar para lá, ou então guardar outro tipo de objeto como lanceta ou uma tira que já foi utilizada. Porque nesse frasco tem a validade da tira. A validade dessas tiras é de 18 meses após a fabricação. Então, sempre a tira ela tem que ficar no seu frasco original, para a gente ter essa certeza da sua validade. Esse é o monitor AcuCheck Active. Como podemos ver, ele tem um amplo visor, o que facilita a visualização do valor de glicemia ao longo do dia, principalmente em ambiente hospitalar, onde são aferidas várias glicemias de vários pacientes. Ele tem um manuseio intuitivo, já que ele tem apenas 2 botões. Além disso, aqui do lado temos o local de colocação, o local de inserção do cabo USB, quando for colocar no computador para passar os dados dele. Aqui é o local de inserção da tira. E aqui dentro é a janela de medição. Também temos a bateria. É utilizada uma bateria CR2032, que fica aqui no compartimento atrás. E esse é o frasco das tiras. Vocês recebem o frasco com 50 tiras, onde podemos visualizar na embalagem a validade, que é sempre importante estar verificando se o frasco está na validade correta. Existem 2 maneiras de realizar a leitura da glicemia. A primeira e mais tradicional é com a fita de glicemia dentro do monitor, que é o que vamos mostrar agora. Então, o primeiro passo é colocar a fita dentro do monitor e aguardar o monitor solicitar a gota de sangue quando ele começa a piscar com uma gotinha no visor. Então, é possível fazer a higienização e depois a punção. Depois que massagear o dedo, podemos colocar direto o dedo próximo à fita, encostando na área verde, se possível no centro da área verde, que fica melhor a leitura. Então, o monitor tem até 5 segundos para realizar a leitura e mostrar na tela. Vamos iniciar agora a realização do teste de glicemia com o monitor AcuCheck Active. O primeiro passo é colocar a fita de glicemia dentro do monitor e aguardar o monitor sinalizar que já está pronto para receber a gota de sangue, quando começa a piscar na tela do monitor. Então, em seguida, podemos iniciar a higienização, depois a punção. Depois de realizada a punção, pode-se iniciar a massagem. Depois que tiver uma quantidade de sangue já, pode retirar a fita do monitor e colocar o sangue. O sangue, quando for colocado na fita, é sempre melhor que seja realizado no centro da fita, ficando assim mais fácil de ser realizada a leitura. O monitor ele tem cerca de 5 até 8 segundos para realizar essa leitura. No último vídeo, vimos um pouco sobre a realização do teste de glicemia utilizando o monitor AcuCheck Active. Agora vamos ver sobre a higienização e a troca de bateria. A higienização do monitor é de extrema importância, principalmente no ambiente hospitalar, já que um monitor é utilizado em mais de um paciente. Então, você pode utilizar um algodão com álcool, ou uma gaze, ou suave, se estiver disponível no hospital que você trabalha. Então, você pode passar no visor e em todo o monitor, com cuidado, o algodão com álcool. E depois disso, você pode fazer a higiene dentro da janela de medição.
Como é que faz? Você tem que primeiro abrir essa tampinha de baixo. Ela sai e assim você pode continuar ou com algo cotonete para ser algo mais delicado ou com o próprio algodão, passando com cuidado e verificando se não ficou nenhum pedacinho do algodão ou algum fiapo. Aí precisa ser retirado. Depois disso, você pode fechar novamente. Agora sobre a troca da bateria. A bateria que utilizamos nesse monitor é a bateria CR2032. Cada monitor ele comporta uma unidade de bateria. Então, fica nesse compartimento da parte posterior. Então, você pode retirar utilizando só com a mão mesmo, dá certo? Ou então utilizando uma tampa de caneta para facilitar a abertura. Sempre o símbolo de mais, tem que estar virado para cima, pois se ela estiver virada, invertida, o monitor não vai estar funcionando. Então, para fazer a troca, você retira a que estava, já lembra de colocar a outra com o símbolo de mais para cima. Você vai notar que a bateria ela vai ficar um pouco inclinada. Isso é normal, não tem necessidade de colocar aqui dentro nenhum tipo de papel, algodão ou gaze para deixar ela mais apertada. O que deixa ela ajustada é a tampa. Vamos ver agora um pouco sobre a configuração de data e hora e também do verificação do último resultado. Para iniciar a configuração da data e hora, vamos apertar e segurar no botão S até aparecer a tela de configuração. Quando aparecer 24 horas, nós vamos confirmar, apertar na tecla S novamente e assim vai aparecer a hora. Se quiser mudar, se quiser alterar a hora, os minutos, você aperta no M e ele vai alterando. Quando tiver OK, aperta no S. E assim adiante. Depois aparece o ano, o mês e o dia também. Sempre que tiver correto, você aperta no S. Quando quiser alterar, aperta no M. Aqui é para ativar os sinais sonoros, então a gente deixa ativado, aperta no S novamente, até que vai aparecer essa tela de configuração. Precisamos seguir até essa tela para então o monitor entender que precisa salvar as configurações. Outro ponto que eu queria mostrar era o último resultado. Para desligar, você aperta nos dois botões ao mesmo tempo. Vamos supor que você quer ver o último resultado que foi aferido. Você aperta e segura no botão M por alguns segundos, pelo menos uns 4 segundos, e então ele vai aparecer o último resultado aferido. Vamos falar agora sobre o controle de qualidade, as duas soluções controle que vêm junto com o monitor e as tiras. São duas soluções de glicose, sendo uma para testar o controle de qualidade, atestar que está funcionando tudo bem com o monitor e também com as tiras. Então, a azul ela é uma solução de glicose para a gente testar a hipoglicemia e a vermelha para testar a hiperglicemia. Então, você vai fazer o teste de glicose, como já foi falado no último vídeo sobre a realização do teste, só que em vez de colocar sangue, você vai colocar as duas soluções. Para saber se está tudo ok, se deu dentro do resultado, você vai conferir na fita. Aqui no frasco da fita, nós temos os dois números. O azul, que é referente à solução azul, e o vermelho, essa solução vermelha. Então, quando for utilizada a solução azul de hipoglicemia, o resultado que tem que aparecer no visor é de 41 até 71. Caso seja utilizada a solução de glicose de hiperglicemia, ela tem que dar entre 137 e 186. Agora, algumas observações sobre a utilização das soluções controle para atestar a qualidade do monitor e das tiras. A primeira observação é sobre a quantidade de tempo que isso pode ser utilizado. Depois de aberto, podemos utilizar as soluções por até 3 meses. Outra questão é a periodicidade. Isso não tem em legislação específica, então fica a cargo de protocolo e critério do hospital. O que nós recomendamos é que seja feito diariamente. Escolher uma pessoa do setor ou do setor administrativo para passar nos postos e setores fazendo em todos os monitores. E assim a gente pode verificar a qualidade e a manutenção do monitor e das tiras. Então, se os valores derem fora da recomendação, você pode verificar a validade da tira. Se elas estiverem dentro da validade, verificar como foi feito o armazenamento, se as fitas, o frasco estava sempre fechado, longe da luz direta solar. Se tiver tudo ok com as fitas,
e continuar dando errado, aí realmente provavelmente é um problema com o monitor e o monitor precisa ser trocado por um novo. Vamos falar agora um pouco sobre a verificação técnica, que precisa ser feita quando o aparelho ou não está ligando ou está constantemente aparecendo alguns erros. Então, a gente vai dar algumas dicas para o que deve ser feito para corrigir isso. Primeira coisa que você vai fazer é abrir o compartimento da bateria e observar se a bateria está posicionada na forma correta. O símbolo da bateria de mais, ele precisa estar visível, então ele precisa estar para cima. Caso a bateria esteja invertida, o monitor ele não vai funcionar. Então a primeira coisa que você vai fazer é verificar essa bateria. Caso não funcione, você pode trocar a bateria também por uma nova, porque talvez ela tenha já descarregado. O segundo passo é verificar a data de vencimento das tiras de teste impressas no frasco. Então, você vai pegar um frasco, fica na parte inferior, como está aparecendo aqui na tela. Ele tem a data de fabricação e também a data de vencimento. É sempre importante olhar. Nunca confiar que você, quando está no seu posto de trabalho, vai receber ela já com a validade correta, né? É sempre bom dar uma olhada antes de abrir um frasco e depois de um tempo também. Depois você vai olhar a configuração de data e hora do aparelho. É sempre bom a configuração de data e hora elas estarem corretas, porque aí assim você consegue ver a média das aferições, ou então, se não for o caso, já que um monitor é utilizado muitas vezes para vários pacientes, mas você pode olhar a última aferição, caso você tenha esquecido ou queira conferir. E por último, conferir se as tiras de teste foram armazenadas de forma correta, de acordo com a bula, que seria conservar as tiras de teste sempre no seu frasco original, não guardar outros objetos dentro desse frasco e utilizar uma tira de cada vez. Alguns danos que a gente encontra com certa frequência quando eu visito os hospitais são alguns exemplos que tem na tela. O primeiro, acúmulo de sangue, acúmulo de sujeira dentro do compartimento de janela de medição. Então, tem que criar um protocolo interno para ser feita a higiene desse monitor. Decidir quem é que vai ficar responsável, de quanto em quanto tempo, qual a frequência, periodicidade dessa higienização. Outra questão é sobre colocar algodão, gaze, papel, enfim, qualquer objeto dentro do compartimento da bateria. Isso não é recomendado pelo fabricante e nem por nós, enquanto distribuidora. Muitas vezes as pessoas colocam, elas dizem que tem essa necessidade de um calço, mas isso não é verdade. O que acontece é quando a gente abre esse compartimento da bateria, realmente parece que a bateria ela não está firme. O que vai deixar a bateria firme e encaixada vai ser essa tampa. E por último, muitas vezes é colocado adesivo ou algum papel na tela do monitor. Isso acaba dificultando a visualização e também acúmulo de sujeira no monitor. Por último, eu queria mostrar para vocês os possíveis erros. O monitor Active, ele vai mostrar alguns erros que podem estar acontecendo e podem estar atrapalhando a leitura. Então, ele já sinaliza e se você tiver noção do que pode ser cada erro, você já consegue corrigir na hora. Então, o que aparece mais é o E1. O erro 1 pode ser por algumas situações. Falta de higiene, já que a janela de medição, que é aquele compartimento de dentro, onde vai sair a luz vermelha, pode estar sujo, então o aparelho vai indicar o erro E1. Ou então, foi colocado sangue antes que o símbolo da gota começasse a piscar. Assim que você coloca a tira no monitor, espera um pedaço para o monitor identificar aquela fita, né, ser calibrado, e começa a piscar uma gotinha no monitor. A partir desse momento, aí sim você pode fazer a punção e colocar o sangue na fita. Se você colocar o sangue na fita antes que esse símbolo da gota comece a piscar, vai aparecer também o E1. E outra coisa muito recorrente é o posicionamento da fita. Se você colocar a fita só na ponta do monitor e não colocar até o final, ou então em uma inclinação que a fita fique torta ou um pouco levantada, também vai aparecer o erro E1. Já o erro E2
ele vai apontar, né, quando a quantidade de sangue for insuficiente, preciso de mais sangue para fazer uma leitura, ou então a tira de teste ela foi removida para aplicação de sangue e não foi recolocada em 20 segundos. É aquela situação onde o profissional de saúde decide fazer a leitura com a tira fora do monitor e ela tem 20 segundos para colocar a fita com sangue de volta no monitor. Se isso não acontecer, ele vai dar um bip, apitar, e depois, se chegar nos 20 segundos, ela vai aparecer o erro E2. Se aparecer o erro E7 ou 3S, como tem aí na terceira figura, pode ter acontecido uma falha no monitor. Então, quando aparecer, você tenta refazer tudo de novo, com a nova fita, verifica se a fita tá tudo ok, verifica se a bateria tá ok, e se permanecer aparecendo esse erro, é porque o monitor aconteceu uma falha. Aí é necessário a troca do monitor por um novo, certo? E por último aparece esse último símbolo, onde tem um termômetro, que ele significa que a temperatura está fora do alcance do monitor, né? Ou abaixo de 8 graus Celsius, ou acima de 42 graus Celsius. Que eu queria deixar o meu contato, tanto no e-mail quanto o WhatsApp, fico à disposição para qualquer dúvida. Finalizamos o nosso treinamento sobre o Monitor AccuCheck Active. Agradeço a atenção de todos. Caso tenham alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. Fico à disposição.